Eu quero falar também sobre o porquê que às vezes a gente gasta mais na obra e não entende o porquê que aconteceu. Vamos dizer que você esteja com essa peça aqui. Isso aqui é a PAC Fundação. Essa PAC Fundação é uma peça desenvolvida para cargas de até 1 tonelada e uma carga perpendicular aqui no estribo. Isso daqui é a PAC Fundação, ela tem a função de descer rodando nas paredes de terra das estacas. Geralmente esta peça aqui é utilizada em obras de grande porte. Então, os nossos clientes são quem faz grandes viadutos, grandes pontes, geralmente utilizam esse tipo de material. Indústrias químicas, indústrias que fornecem insumos agrícolas, que fazem fundações bem profundas, têm utilizado esse tipo de produto. Então, esse produto aqui, por exemplo, vamos só dar uma analisada sobre valor. Nós tivemos vários clientes que utilizaram o nosso material, estacas às vezes de 2 metros de diâmetro, colocaram o produto, tinha lá o estribo, foi colocado uma outra barra de 16 milímetros, porque era uma estaca muito robusta, muitas vezes dentro de rio ou dentro do mar, e foi colocado lá entre as duas barras principais para que ela descesse e não causasse deformação nessa barra aqui que está sendo inserida. É uma barra separada que ela foi soldada ou amarrada nas barras principais dessa estaca, desse tubulão, dessa fundação que está sendo utilizado esse tipo de material. 100% dos nossos clientes que utilizaram o nosso material desciam a gaiola ou a estrutura, faziam a observação do posicionamento das barras de aço e elas estavam bem certinhas, encaixando bem no topo das pontas dos vergalhões lá embaixo. Então não havia esse deslocamento de um vergalhão para outro. Por quê? Porque se você está sempre entrando na mesma posição, porque nós temos uma acuidade grande dimensional aqui, se você está entrando com essa armação sempre na mesma posição, você consegue encaixar certinho na cabeça do outro pedaço que está lá embaixo, que está para receber essa continuidade de estaca. Só para vocês terem uma ideia, imagine se você utiliza um outro material que seja mais frágil ou que aceite deformação e essa armação toda acabe saindo de posição. Você vai ter um problema sério de estrutura. Você vai ter problema estrutural, você vai ter que fazer uma reanálise de cálculo, você vai ter custos adicionais, muitas vezes, e ainda vai pôr em risco a integridade da obra. Porque se você põe uma peça diferente da nossa, que ela é rígida, que ela não aceita deformação, você põe uma outra peça que ela aceita deformação, e você encosta ou chega muito perto da parede de uma fundação dessa, você vai arrancar tudo de volta aquela estrutura de aço para substituir os espaçadores que amassaram. Isso é um custo absurdo. E se você, como engenheiro, como profissional, deixa isso lá dentro, você está incorrendo num risco que não há necessidade. Porque o custo, o que representa o valor de um espaçador desse na obra, é muito baixo. Olha, obras de grande porte que fizeram grandes tubulões dentro do mar, por exemplo, faziam 3 linhas, no máximo 4 linhas de espaçadores. No pé, no meio e na cabeça da estaca. Acabou. E vinha com um prumo muito adequado e um posicionamento travadinho, porque as peças não deixam ele sair do lugar, porque ela é rígida. Ela é feita em concreto, um concreto com mais de 50 MPa, então ela fica lá super firme. E o que isso representa? Ele representa menos de 1% do valor do aço. Ele representa menos de 1% do valor da mão de obra, daquela empresa que você contrata para soltar essa armação e lançar o concreto lá dentro. É um valor muito baixo para a estrutura. Ele representa muito pouco e você ganha muito. Então, o custo-benefício dessa peça é altíssimo, porque ela vai fazer parte da vida da obra e é ela que vai garantir. É esse PAC Fundação aqui, ó, que vai garantir essa centralidade e o encaixe perfeito da cabeça de uma peça, ou seja, dos vergalhões de arranque da estaca inferior, da continuidade dessa estaca. Ou mesmo você vai conseguir
fazer com que os vergalhões fiquem exatamente no meio dessa estaca. E isso é um ganho enorme e por um custo muito baixo. Você vai tirar do bolso um valor que ele representa um percentual pequenininho em relação, não ao valor da obra, em relação ao aço dessa estrutura, em relação ao concreto ou em relação a só a mão de obra dessa fundação. É um custo baixíssimo por um retorno altíssimo. Agora, se você põe um material flexível e aquele aço encosta ou enrosca na parede de terra quando é solo, ou ele vem rasgando a camisa de aço, aí você vai ter um problema sério. Aí eu garanto que o custo vai ficar muito alto. Porque o valor, ele não é só na execução, ele vem com a vida da obra. Quando a gente compra alguma coisa, a gente tem que analisar o valor intrínseco do produto, que é o valor que ele está atribuindo, que seria o dinheiro que eu vou tirar para comprar aquela quantidade de material, e o valor futuro, que é a quantidade de dinheiro que eu vou precisar tirar se caso eu tiver uma patologia ou uma deficiência estrutural. O que a gente tem para falar, principalmente sobre preço, sobre cálculos, sobre a responsabilidade, sobre o produto em si, está muito representado aqui nessa peça, que ela é simples, mas ela é industrializada, um concreto de baixíssima absorção, um concreto que ele tem uma aderência maravilhosa com o concreto de lançamento, ele tem uma boa ancoragem peça-concreto e o nosso concreto ele quase não deixa penetrar o íons cloreto, que é o que corrói o aço. Mas aquela camada de cobrimento garantida, sucesso na obra. Muito obrigado e espero que sucesso mesmo tenha você no seu empreendimento. Parabéns por ser um investidor e um empreendedor. Eu torço muito pelo empreendedor brasileiro e espero que as nossas obras fiquem cada vez mais nobres e mais duráveis. Obrigado.